práticas, como é praxe, costume das boas práticas digitais, estamos gravando a aula. E conforme eu já estava mencionando e deixei claro aqui nas postagens do canal, vamos para o terceiro episódio da série Virtualização. Para quem observou aí as postagens no canal, nós vamos fazer o seguinte na aula de hoje. Vamos dividir. Primeiro bloco, a gente passa aqui para vocês os detalhes finais, ou seja, links para download das máquinas virtuais. Vamos seguir aqui uma metodologia um pouquinho diferente, um pouco mais prática, usando aqui prática que eu digo no sentido de recursos, né, de procedimentos, né? Ao invés de realmente baixar uma ISO, ter que gerar um arquivo de instalação e instalar propriamente dito, nós temos a possibilidade hoje, né, e já há um bom tempo, de baixar as máquinas virtuais já prontas. Aí nós precisamos fazer o quê? Configurá-las no nosso VirtualBox, que acredito eu, né? Deixamos o link semana passada para que vocês pudessem baixar. O VirtualBox, software de virtualização, nós já apresentamos semana passada. Vamos dar uma olhada aqui em nosso retrovisor, ou seja, e verificar o que nós fizemos semana passada e percorrer esse caminho até esse exato momento, que é o que eu gosto de fazer sempre. A gente dá aquela revisada para posicionar ou reposicionar o nosso foco e aí a gente segue. Semana passada nós comentamos aqui, apresentei para vocês o VirtualBox. O que é o VirtualBox? É um software para virtualização, tudo bem? Desenvolvido pela Oracle. Disse também que nós temos no mercado inúmeras opções de softwares para virtualização, cada um deles com as suas particularidades. E estou optando pelo VirtualBox, primeiro, porque é algo que a gente já costuma utilizar nas aulas, e segundo, né, algumas novidades que aí estão, nunca utilizei para saber se vai nos dar um retorno melhor. O VirtualBox, dentre aqueles que nós já estamos acostumados a trabalhar, ele costuma ter uma resposta um pouquinho melhor para máquinas que tenham, digamos assim, alguma, não digo restrição, mas uma configuração mais modesta, sem milagres. Já falei, não há milagres, tudo bem? Então, o VirtualBox, nós disponibilizamos o link na semana passada. Cheguei a criar com vocês uma máquina virtual usando como referência o Windows 7. Não concluímos esta criação, nós criamos a parte de configuração inicial, definimos o nome da máquina virtual no VirtualBox, definimos o tipo de sistema operacional que ela ia utilizar, no caso o Windows, escolhemos a versão, que era o Windows 7, configuramos espaço em disco virtual, configuramos quantidade de memória RAM virtual para esta máquina virtual, definimos o tipo de dispositivo de armazenamento, que, enfim, nós temos algumas alternativas na hora de configurar e criar esta máquina virtual, na hora de escolher o tipo de unidade de armazenamento que vai ser criado. E isso hoje vai fazer ainda mais sentido, porque nós vamos fazer o quê? Baixar máquinas virtuais já prontas para poder relacionar com o software que nós já criamos, instalamos aqui semana passada. E aí, o tipo de unidade que você define favorece, torna mais prático esse processo, que é algo hoje muito simples. Se não fosse desta maneira, qual seria o procedimento padrão? Ter que realmente baixar o arquivo de instalação do sistema operacional ou do software que nós, porventura, formos virtualizar e instalá-lo na máquina virtual, que foi esse o único ponto que faltou na semana passada, ou seja, estarmos de posse aqui, em posse, do arquivo de instalação do Windows 7, para que pudéssemos, então, concluir a instalação do Windows 7. Mas a máquina foi criada, só falta, de fato, termos o Windows 7 para instalar. Foi apenas uma explanação, um exemplo. Ponto. Tracei aí a rota da semana passada, chegamos nesse momento. Qual é o roteiro para hoje? Vou disponibilizar para vocês aqui um local de acesso onde nós podemos baixar máquinas virtuais prontas. Vou tomar o cuidado de sinalizar para vocês algumas menores, porque senão demora muito, né? E aí vocês não vão conseguir fazer isso para o segundo bloco, tá ok? Esta noite eu já testei, já tinha utilizado isso semestre passado, porém, né, as máquinas para baixar são atualizadas e eu testei antes. Todas ok, funcionam direitinho. Detalhe, tamanho. Não vou optar por baixar o Windows 10 aqui, tá?
uma máquina virtual do Windows 10 na versão Enterprise são 20 GB para baixar, vocês, dependendo da conexão, aí não é legal. Vamos escolher uma opção do Linux que já vai servir como introdução para os nossos próximos assuntos, que vai utilizar o Linux como sistema operacional. Tudo bem? Beleza? Bom dia, turma que está falando aqui no chat. Beleza? Então, vou compartilhar minha tela. Compartilhando aqui a tela. Bom, vou direto aqui para o VirtualBox. Já deixei ele aberto. Estão vendo minha tela, turma? Tudo bem? Sim ou não? Alguém me deu o áudio de retorno aí, por gentileza? Sim, professor. Sim. Valeu, obrigado. Então, vamos lá. Aqui nós temos o software para a virtualização, o Oracle VirtualBox, já apresentado para vocês semana passada. Aqui tem a máquina que nós criamos, né? Com o Windows 7, que foi a que eu acabei de descrever com vocês. Aqui nós temos as configurações da máquina definidas por nós na aula passada e ela fica aqui quietinha. Não vou apagá-la, vou deixá-la aqui, tudo bem? Uma coisa importante, nós criamos a máquina virtual, separamos ali um espaço em disco para ela, separamos que foi, no caso, um disco dinamicamente alocado, né? Não foi um disco fixo. Lembrando que o disco dinamicamente alocado é aquele que você define para ele uma possibilidade em termos de tamanho, mas ele vai sendo utilizado na medida em que você ocupa. Diferente de eu definir um espaço em disco fixo. Ou seja, se eu definir 2 GB, eu já separo 2 GB da minha unidade, mesmo que eu esteja utilizando apenas 2 megas. O espaço dinamicamente alocado é mais inteligente. Ele só vai ocupando o que de fato você está utilizando, tudo bem? Então aqui ficam as características do sistema operacional, melhor, da máquina virtual que nós definimos e as configurações prévias. Ponto. Ela vai ficar aqui, guardadinha, não vou apagar. Como não está ligada, ela não está consumindo nenhum recurso na minha máquina física. Eu posso colocar aqui, ó, quantas máquinas virtuais eu quiser. Elas não estão, enquanto elas estiverem desligadas, elas não estão, digamos assim, consumindo recursos da minha máquina física. Então, assim, às vezes tem uma má interpretação neste momento aqui, de alguns entenderem, acreditarem, que a quantidade de máquinas virtuais criadas, elas vão pesar aqui na minha máquina. Não, elas ocupam espaço, sim, mas elas não estão atrapalhando o desempenho. Elas ocupam espaço no sentido que eu criei, é um arquivo que foi criado no meu HD, está lá, mas não está ocupando o espaço do HD, por exemplo, que foi definido para esta máquina virtual. Em termos de processamento, né, em relação ao processador, a tarefas de processamento e alocação de espaço na memória RAM, ela está inativa, a máquina não está em operação, então ela não está afetando o desempenho da minha máquina, tudo bem? Então, assim, para aqueles que estiverem preocupados nesse momento, olha, eu vou criar uma máquina virtual, vou deixar salvo aqui, meu computador vai virar uma carroça. Não, não vai. Ele pode se tornar uma carroça, sim, se você tiver pouca memória. Na hora que nós ativarmos a máquina virtual para uso, aí você pode perder desempenho. Ela, no seu estado desligado, eu posso colocar aqui quantas eu quiser. Desligadas, elas não estão consumindo recursos da minha máquina, tudo bem? Entendido isso, fiquem tranquilos. Ponto. Vamos deixar a Windows 7 aqui quietinha. Standby, ó, se comporta, menina. Não vai fazer nada agora. Eu criei para as minhas aulas, já aproveitei o ensejo aqui, para as minhas aulas de segurança da informação, uma máquina virtual com Kali Linux, tá? Tenho certeza que o Alisson gostou da história, porque eu já percebi que o Alisson tem interesse por esse assunto e a gente pode bater um papo sobre isso em qualquer momento, mas não agora. Deixa o Kali Linux aqui quietinho também. Em uma outra oportunidade a gente pode usar isso aqui para algum teste, para algum exemplo, tudo bem? O que eu vou fazer com vocês agora, sendo bem rápido, porque nós temos 30 minutos para mostrar a criação de fato da máquina virtual. Perfeito? E no segundo bloco vocês vão criar de vocês. Vamos lá. Eu vou criar uma máquina virtual neste momento, usando uma máquina virtual já disponível na internet. Eu fiz o download dela. Está salva no meu HD. Eu só preciso criar uma máquina aqui e associar o arquivo que eu baixei
com a máquina que eu estou criando aqui. Perfeito, já está salvo no meu computador. Vou colocar aqui uma máquina do Linux, na versão Kubuntu. Tá tudo bem? Versão não, desculpe, o Linux não é versão, é distribuição. E mais para frente nós entramos no detalhe de explicar o que é uma versão e o que é uma distribuição Linux e o que isso o difere, digamos assim, em termos de arquitetura do Windows. Perfeito? Então vamos lá. Vou criar uma máquina virtual nova aqui. Novo. Nome. Vou chamar pelo nome do sistema operacional, porque, como explicamos na semana passada, coerência, né? Não tem por que eu dar um nome que não tenha absolutamente nada a ver com o que eu estou fazendo. Então, é a distribuição Kubuntu. Vou deixar aqui o espaço que ele costuma gerar mesmo, tipo Linux, ou seja, ele automaticamente já definiu como Linux. Ele já sabe que eu tenho aqui na minha máquina um processador 64 bits e ele já automaticamente selecionou o Ubuntu. Professor, mas o senhor falou Kubuntu. Tá. A imagem que eu baixei pela internet é da distribuição Kubuntu, que é uma distribuição derivada da distribuição Ubuntu. E só para não ficar vago o termo distribuição, e a gente não confundir com edição e versão no caso do Windows, que é o termo mais comum, as distribuições no Linux correspondem a alterações que eu faço no código-fonte do Windows, aliás, do Linux, que tem como característica principal a essência, né, do Linux é ser um sistema operacional livre, ou seja, com o código-fonte aberto. Não vou detalhar isso, estou apenas explanando para que não fique um termo perdido na ventania aqui, né? Distribuição. Quando eu tenho um sistema operacional, um aplicativo, qualquer software, dentro da filosofia open source, ou seja, código aberto, significa que eu permito que qualquer usuário no planeta ou fora dele possa acessar esse código-fonte, fazer modificações e criar novas distribuições, trazendo que alguma diferença, alguma implementação a este sistema operacional. E essas modificações eu posso dar a elas um outro nome e chamá-las de distribuição. Professor, isso é livre? É algo do tipo bloco carnavalesco, vai quem quer, é só entrar lá, mudar e pronto, publicar? Não, não é assim. Existe uma licença chamada GNU, criada, né, por aqueles que gerenciam, é uma entidade, é um órgão que tem diretrizes, que quando você cria uma distribuição, você submete primeiramente a licença GNU, que vai avaliar e validar. Embora seja o código-fonte aberto, que você possa acessar, modificar e redistribuir, algumas premissas precisam ser respeitadas. Não tem nada a ver com custo, pagamento, nada disso. Mas alguns critérios que a própria cultura do open source determina para que seja mantida essa filosofia. Tudo bem? Então, a distribuição corresponde a isso. E uma distribuição podem ter versões de atualização. E aí a gente entra na similaridade com o Windows, que eu posso ter, por exemplo, o Windows 10 na versão, aliás, eu posso ter a versão do Windows 10, mas, por exemplo, a edição Home, Enterprise, Education, são edições. Tudo bem? Então, seguindo, Kubuntu, tipo Linux, 64 bits, o próprio sistema aqui reconheceu a minha arquitetura do processador e já definiu. Próximo. Vou deixar as próprias solicitações aqui do VirtualBox, vou deixar a quantidade de memória RAM que ele pré-define, tá? Aqui estamos só para relembrar, né? Aquele breve, vamos relembrar aqui, recordar é viver. Tamanho da memória que eu estou disponibilizando para a minha máquina virtual, lembrando sempre que ele vai buscar isso depois na minha máquina real. Próximo. Disco rígido. Aqui é que está o X da questão. Pessoal, preste atenção nesse momento. Tudo bem? Como nós estamos criando uma máquina virtual que vai se utilizar de uma imagem que eu estou baixando da internet, qual é a opção que nós vamos escolher nesse momento? Diferente da semana passada que eu estava criando naquele momento do Windows 7. Hoje eu estou usando um outro procedimento. Eu baixei antes uma imagem, tá ok?
E eu vou, então, escolher aqui para não criar um disco rígido agora, para utilizar um existente. Qual? Esse que eu fiz o download, que é o que vocês vão fazer agora na hora do intervalo. Tudo bem? Aqui é onde se define o sucesso ou, digamos assim, o fracasso do que nós vamos fazer na aula de hoje. Se você escolher o formato errado, não vai permitir o vínculo com a imagem que você vai baixar pela internet. Tudo bem? Alguém não entendeu? Fiz sentido para vocês? Tudo bem? Posso seguir? Ok, turma? Alguém aí? Há alguma forma de vida nesse... Entendi, professor. Obrigado, valeu. Então, a terceira opção, utilizar um disco rígido virtual existente. E é óbvio, né? Primeiramente, precisa fazer o download da máquina, senão você vai chegar aqui e esta opção não estará disponível. Tudo bem? Bom, ele selecionou o Kali Linux, que é outra distribuição. O Kali Linux é uma distribuição Linux usada para análise computacional forense, para perícia criminal digital, que faz análise de ataques virtuais, tenta rastrear ataques, verifica vulnerabilidades em sistemas. Nós não vamos usar isso agora, então eu vou selecionar a imagem que eu baixei do Kubuntu. Vou selecionar aqui, venho aqui no acrescentar. Já deu algo errado aqui. Peraí, que já tinha que estar aqui e não está. Não apareceu o nome da minha máquina virtual. Peraí, só um instantinho. O Kali Linux eu já tinha, deixa eu atualizar isso aqui, porque eu já deixei isso salvo esta noite. Eu só não criei, deixei pronta, porque eu queria fazer isso exatamente com vocês. Só um minutinho que eu vou verificar aqui. Só um instantinho, gente. Downloads, documentos aqui. Peraí. Downloads. Máquinas virtuais. Bom. Virtual Disco Image, a VDI. Perfeito, está aqui. Deixa eu colocar isso num lugar mais próximo para a gente localizar aqui, porque eu não entendi por que ele não abriu aqui. Vou colocar direto em máquinas virtuais. Aqui está o arquivo que foi baixado, VDI, tá ok? Que é de um Virtual Disk Image, tá ok? Já está aqui, eu deixei salvo ontem à noite e vamos voltar aqui para o VirtualBox. Não sei qual foi o problema. Vamos lá, VirtualBox, ele realmente não reconheceu. Deixa eu voltar mais, cancelar isso daqui. Deixa eu retornar aqui, peraí. Criar um disco virtual existente, já está lá, o Kubuntu. Não sei qual foi o problema, mas vamos lá. Vou tentar mais uma vez. Acrescentar. Tivemos um probleminha aqui de última hora, porque ele está me relacionando aqui o arquivo VDI do Kali Linux. O VHD, que é o da semana passada que nós criamos, esse aqui eu não preciso. E eu não sei por que motivos ele não está reconhecendo agora a máquina virtual. A imagem baixada, né? Que eu acabo de colocá-la aqui. Então, vou fazer novamente o procedimento. Pessoal, só um minutinho, que isso aqui a gente vai fazendo aqui ao vivo. Peraí, só um instantinho. Já está aqui, eu baixei o Kubuntu. Aqui está. Essa aqui é do Windows 10, que eu não vou utilizar com vocês, que é extremamente grande. Depois, caso vocês queiram, eu vou estar fornecendo aqui para vocês o local aonde o link para baixar esses arquivos. Deixa eu organizar melhor isso aqui. Agrupar por tipo.
Eu vou fazer simplesmente o seguinte processo aqui. Vou apagar o meu arquivo de imagem aqui e vou extrair novamente, que eu fiz o download, como vocês podem observar aqui, ó, dia 25/8, foi esta madrugada, às 10, mais ou menos, não, há exatamente 1h52 desta madrugada. Vou extrair novamente aqui. Estou descompactando o arquivo, não sei qual foi o problema que ele simplesmente, né, não reconheceu. Isso pode acontecer, de vez em quando acontece, mas para evitar esse tipo de situação, eu já havia testado esta madrugada e não esperava que fosse dar problema agora. Então, vamos novamente aqui, 64 bit, o Kubuntu está aqui. Vamos voltar na máquina virtual e eu vou fazer o seguinte, eu vou criar novamente a máquina aqui, novo. Vamos lá, Ubuntu. E ao invés de definir aqui o Ubuntu, tá? Eu vou escolher outros. De vez em quando isso acontece. Outro Linux 64 bits. Tá? Talvez, não sei. Geralmente, prestem atenção no que eu estou falando, que esse tipo de intercorrência pode acontecer com vocês quando vocês forem baixar. Em algumas ocasiões, aliás, em algumas não, né? O nome que você dá é algo variável, genérico. Ele não vai conflitar com absolutamente nada aqui. Eu estou, ao invés de colocar o Ubuntu, e como a distribuição é Kubuntu, eu vou colocar aqui outro Linux. Tudo bem? Anotem aí, caso quando vocês forem fazer, der o mesmo problema na distribuição que vocês forem, não estiver funcionando, tentem outro Linux, Other Linux. E atentem sempre ao processador de vocês. E aí, lembremos da nossa aula inicial, que eu disse para vocês aqui, deixei um vídeo postado, que alguns processadores da Intel precisam ser desbloqueados o recurso de virtualização no setup da máquina, hein? Senão, você cria e dá erro e simplesmente não acontece. Não é o meu caso aqui, tá? Já tenho as máquinas criadas, infelizmente foi algum detalhezinho aqui. Escolhi agora uma outra distribuição Linux e vou para o próximo. Vou manter o tamanho da memória. E vamos novamente aqui, ó, utilizar disco virtual existente. Bora, vamos ver o que acontece aqui. Vou selecionar aqui. Não vou utilizar o Kali. Vou novamente aqui em acrescentar. Agora foi. Ô, pessoal, e não é por nada não. No fundo aqui, o equívoco foi meu, eu estava selecionando a pasta errada, tá? Eu estava fora da pasta download, por isso que não estava associando aqui. Então aparece aqui o arquivo VDI, lembrando, ó, Virtual Disk Image. E quando a gente escolhe esse formato na hora da criação da máquina, é para tornar possível esta associação. Se vocês clicarem na opção errada ali, no passo anterior, isso aqui, esta mágica não vai acontecer. Seleciono e mando abrir. Kubuntu, escolher, beleza, confere, criar. Simples assim, gente, está criada. Olha que processo fácil. Tivemos esse pequeno entrevero aqui, porque simplesmente eu selecionei a pasta errada. Tudo bem? Então não estava lá. Aí foi erro meu. Estava baixado ontem, né? Aliás, hoje de madrugada, porém selecionei o local errado. Tranquilo? Olha como ficou fácil aqui. Fácil, fácil, fácil. Qual é o problema, pessoal, que a gente tem que tomar cuidado aqui? De selecionar as opções corretas. Só isso. Não tem muitos passos, apenas 3. Se fôssemos utilizar o método e o modelo raiz, nós precisaríamos procurar pela internet uma versão
do software que, no caso, vocês escolherem ou eu escolher, baixar esse software, a instalação dele, criar um disco de instalação, ou seja, um pendrive ou um CD ou um DVD, e fazer a instalação manual. Baixando a imagem pronta, é só associá-la na hora da criação. E ela é criada com 3 passos no assistente. Tudo bem? Vamos abrir a nossa máquina virtual rapidinho, temos umas 10 minutos aqui. Vou ligar. Bom, pessoal, minha imagem está aí para vocês estão acompanhando, né? Aqui é importante, tá? A senha é osboxes.org. Só desativar o meu maiúsculo aqui. Vocês estão vendo? Não sei se dá para vocês lerem aqui. Eu vou dar um print depois e passo essas coordenadas. Quando vocês forem iniciar a máquina virtual, vai pedir talvez usuário e senha ou somente senha. A senha é osboxes.org, que é o nome do próprio usuário aqui. osboxes.org. Tudo isso está no próprio site, aonde nós vamos baixar. Eu vou direcionar para vocês lá. Estou correndo aqui que nós temos mais 5 minutinhos, mais 7 minutinhos. Tudo bem? Olha, ele está conectando a minha rede sem fio, tá? Para poder, no caso aqui, fazer o reconhecimento da internet. Detalhe, isso aqui só se tornou possível porque quando eu instalei o VirtualBox, que é o software de virtualização, na semana passada, eu já conectei ele aos meus periféricos aqui. Adaptador de rede, portas USB, para que ele reconheça esses recursos, senão depois tem que ser configurado, digamos assim, manualmente. Beleza? Ele acaba de reconhecer a minha rede aqui. Um ponto importante, eu não sei se dá para vocês lerem, acredito que não, devido à resolução. Vão aparecer 2 mensagens para vocês aqui no início. Meu, isso aqui é meio chato, tá? A opção auto capturar o teclado. Isso aqui é automático, não mexe nisso, gente. E a mesma coisa aqui, ó, máquina virtual informa que o sistema operacional convidado suporta o recurso de integração do ponteiro do mouse. Ou seja, quando ele integra o ponteiro do mouse, ó, aqui dentro, nessa tela escura, compreende o universo da minha máquina virtual. Aqui é o Kubuntu, aqui é o Linux. Aliás, aqui fora nós estamos no meu computador físico, que o sistema operacional é o Windows 10. Aqui, ó, eu estou na máquina virtual. Tudo bem? Porém, se eu simplesmente mandar ele capturar o mouse aqui, ele vai ficar preso aqui dentro e não sai. Dá para voltar? Claro que dá, mas é chato. Você fica perdendo tempo aqui porque você fica com o mouse preso dentro da sua máquina virtual. Então, não mexe nessa configuração, tá? Não mexe nisso, porque isso aqui às vezes é simples, mas toma um tempo precioso, gente. Então, deixa como tá, só fecha, ó. Não precisa mudar, só fechar. Beleza. Seu mouse vai funcionar tanto no seu sistema operacional residente nativo, no meu caso Windows, como também vai estar funcionando dentro da máquina virtual, correto? E aqui nós temos um ambiente virtual. Qualquer coisa que eu faça aqui, ó, que eu instale, eu posso instalar qualquer programa, eu posso fazer qualquer coisa que não vai interferir no meu sistema operacional. Nesse momento agora, esta máquina virtual está utilizando memória da minha máquina física. Então, assim, se eu começar a abrir um monte de coisa, se eu pegar aqui, vamos lá, o Microsoft Teams para Linux, que eu não sei nem se tem, acredito que tenha, e instale para nós fazermos as nossas aulas pelo Teams através do Linux, eu posso fazer. Porém, é inviável porque eu estaria consumindo ainda mais memória, porque lembrando em conta que, né, o Microsoft Teams é um devorador insano de memória, ele é dependente de memória, e, enfim, vamos testar, fazer algumas coisas aqui, porém não precisa de um teste tão extremo, né, de fazer a máquina parar aqui, que não seria legal. Então, pessoal, até esse momento aqui, tranquilo, máquina criada, e aqui, enfim, é só utilizar a máquina como vocês preferirem.
Ó, todos os recursos do Windows está aqui, perdão, do Linux está disponível. Tudo bem? Nesse local aqui, vou até maximizar, ó. Aqui eu estou operando o meu ambiente virtual. Eu posso entrar na internet, cliquei aqui para entrar. Tem um delay, né? Ele vai processar, está usando memória aqui. Bora lá, só aguardar um momentinho. Estou acessando a internet, pronto. Eu estou acessando a internet dentro do meu ambiente virtual. Posso acessar qualquer coisa. Por exemplo, se eu acessar aqui qualquer conteúdo, né? Eu não estou aqui dando sugestões de fazer o que não deve. Mas, por exemplo, eu tenho na minha máquina aqui o Norton Internet Total Security, que é uma ferramenta paga que monitora minha rede e meu computador. Mas caso eu não tivesse nenhuma ferramenta de segurança, usando a internet no ambiente virtual, qualquer site de conteúdo, digamos assim, que nós consideramos arriscado, né, que te coloque em risco, faça por uma máquina virtual, porque você protege qualquer acesso à sua máquina física. Isso é 100%? Não. Como eu sempre digo, 100% é se você voltar para dentro do útero da mamãe e desconectar o seu Wi-Fi, né? Aí você estará 100% seguro. Agora aqui sempre há uma vulnerabilidade, tá? Inclusive, não vou estender aqui porque nossa aula está acabando, temos um ataque virtual conhecido por Venom, que ficou famoso em 2012 por ter atacado vários servidores em nuvem, que eram tudo virtualizado. E ele conseguiu, através do adaptador de disco, de disquete das máquinas virtuais, que é algo que ninguém usa, acessar as plataformas virtuais através desse recurso, e aí assim, né? Entrei num servidor virtual, tudo que está hospedado nele eu também acesso. Isso aconteceu em 2012, é um ataque chamado Venom, né? Que no caso um acrônimo aí muito parecido com da Marvel aí, o Venom, né? Depois a gente pode falar sobre isso com mais propriedade, agora não. Deixa eu voltar para vocês aqui rapidinho, tudo bem? Deixa eu fechar aqui a nossa internet, não vou navegar na internet agora. Close tabs. Enfim, aqui eu tenho todos os recursos, como disse, do Linux, na distribuição Kubuntu, aplicativos, enfim, tudo aqui, ó. Tudo o que você encontrar dentro do Linux em uma máquina real está aqui. Neste momento é uma máquina virtual, mas funciona como real, não há diferença alguma. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês rapidinho. Para desligar aqui, a gente vai no shutdown, né? Fechar aqui. Enquanto ele está fechando aqui, eu vou voltar aí para vocês. Beleza, desliguei a máquina. Se eu não desligar a máquina, aí que está o X da questão. Ela vai ficar consumindo o recurso da minha máquina física. E aí o meu desempenho fica ruim. Tudo bem? Acabo de desligar. Volto aqui para vocês no bom e velho Teams. Parando o compartilhamento aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo essa parte de virtualização? Algo que tenha parecido complexo é simples, é só seguir o passo a passo. Tudo bem? Segundo bloco, agora no intervalo eu estou disponibilizando o site para vocês poderem acessar as imagens e baixar. Já vou sugerir que façam a mesma coisa que eu, baixem o Kubuntu. Entre as imagens que estão lá, é uma das mais rápidas para baixar. Vou disponibilizar isso agora durante o intervalo. Para o segundo bloco, vocês vão baixando, vão tentando, quer dizer, não tem como. Só vai dar errado realmente se algum procedimento for mal executado, que foi o que aconteceu comigo aqui. Eu selecionei a pasta onde não estava o arquivo, aí não aparecia. Tudo bem? Tranquilo? Tudo certo, professor. Perfeito, então. Pessoal, bom almoço para vocês. Nesse momento aqui eu estou terminando a nossa gravação, ok?